É glorioso estarmos aqui na presença de Deus. É magnífico. Depois desta oração que fizemos, né? Tenho a mais absoluta certeza que estamos fortalecidos na força do poder do nosso Deus Altíssimo. Abra aí a sua Bíblia, no livro, vamos ler Lucas. Depois, esta passagem que eu vou me referir agora, ela se assemelha nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Mas eu achei bem interessante a passagem de... Vamos para Marcos, vamos no livro de Marcos, aí o segundo livro do Novo Testamento, né? Depois dessa oração que fizemos, estamos renovados. Mas vamos entender a vontade de Deus para as nossas vidas. Olha, eu estava meditando no plano do Senhor Jesus para a humanidade. Se resume em duas coisas muito simples. Primeiro, ele sempre escolheu os perdidos. E ele atestou isso nesta palavra que nós vamos ler. Os perdidos que precisam de Jesus. Aí depois que ele cura essas pessoas, salva, limpa, aí ele faz o quê? Ele convoca num segundo plano para a sua grandiosa obra. Eu estava meditando nesta passagem do chamado de Mateus, aonde o Senhor Jesus convocou Mateus, primeiro para a salvação e depois o discipulado de Mateus. E é interessante que se assemelha a quando a gente começa a ler os mesmos acontecimentos que aconteceram. Vamos ler Marcos 2,13, que se assemelha com a de Mateus. Marcos 2,13. Vou ler do 13 ao 17, né? O título já fala aí, a convocação de Levi. Levi era Mateus, tá, gente? Levi era Mateus. Mas olhe para mim aqui um minutinho ainda. Quando a gente lê esta mensagem, a gente percebe o seguinte: do mesmo jeito, até me remeteu os pensamentos que eu ministrei para vocês esses tempos atrás sobre a mulher samaritana. Os samaritanos, eles eram rejeitados pelos hebreus. Você vê que quando os hebreus iam fazer suas viagens, inclusive missionárias, eles davam a volta por fora de Samaria. Mateus se assemelha também. Só que Jesus fez o contrário. Quando ele foi na sua viagem missionária, ele fez questão de parar, se hospedar em Samaria e mandou os discípulos comprar a comida de Samaria e foi até o poço evangelizar, salvar aquela mulher perdida, aquela mulher samaritana. Esse é o papel da igreja, é salvar os perdidos. O nosso papel, nós somos aqueles os quais o Senhor Jesus limpou, salvou e depois ele nos convocou para a sua obra. Isso é o nosso papel. Então a gente tem que ler essas mensagens da Bíblia, aonde o Senhor Jesus salvou as pessoas, a forma que ele salvava e depois a forma que ele discipulava essa pessoa para a sua obra. É isso que a gente tem que fazer. Isso é o papel da igreja. Isso é o papel do pastor, do voluntário, do obreiro, do levita, do bispo, seja qual for o oficial da igreja. É o papel dos salvos. É o imitar Jesus. A Igreja Universal tem feito isto veementemente. Lembra que eu falei esses dias da conversão de Paulo, salvo engano, na última reunião geral que eu fiz, que eu mandei para o Brasil todo, que eu falei que o apóstolo escolhido para enfrentar a fúria de Paulo, que era um perseguidor da igreja, ele foi lá e colocou a mão na cabeça de Paulo para libertá-lo da cegueira física e espiritual. Sim ou não, Ananias? E aí depois ele batizou Paulo, e Paulo recebeu o Espírito Santo na mesma hora que foi curado, inclusive antes do batismo nas águas. Então, o ministério do Senhor Jesus é sempre este:
salvando as pessoas perdidas. Tem que lembrar sempre disso. Temos que salvar os perdidos. Se vocês do grupo FP tiver numa unidade de segurança e você encontra lá uma pessoa que ela diz que não é mais perdido, que ela já está salva, não perca tempo com essa gente. E não cabe a nós julgarmos se tal não salvo de fato. Que sempre vai ter essas pessoas que vão condenar Jesus e os seus seguidores e os seus discípulos. Daqui a prova. Diz assim, Marcos 2,13, a convocação de Levi. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele. Esse ele aqui é Jesus, tá, gente? E ele os ensinava. Olha o papel de Jesus. Ele fazia o que, gente? Ele ensinava as pessoas que iam até ele, que o seguiam, as multidões. Se vê que ele era um evangelista nato. Ele não perdia a oportunidade. Se tivesse uma pessoa, ele estava falando de salvação. Esse é o nosso papel. Tudo bem, gente? Esse é o papel daqueles que representam o reino de Deus aqui na terra. E aí, na continuidade, e passando, viu Levi, de quem estamos falando aqui, o Mateus, filho de Alfeu, sentado na recebedoria, e disse-lhe, aqui essa Bíblia dourada do bispo, ela está em vermelho, a palavra, logo em seguida, segue-me, porque foi a voz de Jesus para Levi ou para Mateus, segue-me, e levantando-se o seguiu. Vamos fazer uma pausa bem aqui, olha aqui para o pastor, por favor. Quando vocês tiveram nas atribuições do dia a dia de vocês, façam isso aqui. Estou indo fazer um momento de reflexão, seja para 1000 autoridades ou para uma só. Sai de casa e fala, meu Deus, que da minha boca saia a vida. Que quando eu falar, haja conversão, haja salvação na vida das autoridades. Porque do contrário, a gente vai estar jogando palavras ao vento. Temos que estar imbuído de uma autoridade como o Senhor Jesus está. Você vê que em todas as oportunidades, ele se fez mostrar como Salvador. Tanto por ele próprio, como por aqueles que o anunciavam. Acabamos de dar o exemplo de Ananias, que foi até Paulo, que era um perseguidor. Quando Ananias foi ter com Paulo, houve um reconhecimento que ele era o quê? Um discípulo, um enviado do Senhor Jesus. Sobremaneira, pessoalmente, o Senhor Jesus, no caso da mulher samaritana. Ela disse, olha, eu já ouvi falar do Salvador. Mas ele disse, eu sou o Salvador. Esse é o nosso papel. Anunciar quem? O Salvador. Não é levar palavras vazias para as pessoas. Não temos que ter medo. Esses últimos momentos de reflexões, inclusive grandes, que nós fizemos pela misericórdia dentro das nossas igrejas, dentro de catedrais, inclusive eu tenho falado da alma. Posso falar de qualquer assunto, trocar os pensamentos pelos pensamentos de Deus. Porém, eu falo, olha, nós somos, como eu falei esta semana, nós somos triunos. Somos divididos em corpo, alma e espírito. Como eu falei, salvo engano, na Catedral de São Vicente a semana passada. O alimento do corpo físico é comida. E aí eu falei na oportunidade que um dia todos nós vamos morrer. E na hora da morte, qual a menção bíblica, a referência da palavra de Deus para o evento da hora que fechamos os olhos? O que acontece? Temos que falar isso para as pessoas, não temos que ter medo. A Bíblia
ela anuncia claramente que na hora da morte física, o espírito de vida, o fôlego de vida que foi dado lá no Éden para Adão, retorna para Deus. A carne física é devolvida para a terra. A Bíblia já retrata como o pó da terra voltará para a terra. E a alma? Temos que ter essa percepção de falar da alma para as autoridades. Que para isto que houve o sacrifício da cruz do Calvário. Porque senão estaremos anulando o sacrifício. Na cruz do Calvário, a dor do sacrifício foi para salvar a alma. Acabei de falar, o espírito volta para Deus e a carne para a terra. E a alma? A alma que é a nossa preocupação. A alma tem que ser a preocupação dos que são salvos. Era a preocupação do Senhor Jesus. Sempre foi. E nessa oportunidade, ele usou a sua autoridade. E semelhante modo a mulher samaritana, os próprios judeus se desviavam de Mateus, o Levi. Se desviavam dos demais coletores de impostos. Porque ele colhia impostos a serviço do Império Romano, que atuava com mão forte contra os judeus. Então, Mateus e outros coletores de impostos, que eram imbuídos de autoridade policial, naquela época do Senhor Jesus, que até hoje, eu estava fazendo uma reflexão, só acredita que eu acabei de ler o Código Tributário? O artigo 78. Não é aula de direito não, gente. É porque só passaram os dias, a história da humanidade é a mesma. Quem regulamenta nos dias atuais o poder de polícia para que as forças policiais venham atuar e os órgãos de segurança e instituições de justiça é o artigo 78 que dá o poder de polícia. Naquela época, eles já tinham esse poder de polícia dado pelo Império Romano para colher impostos. Só que, semelhante modo, as forças de segurança de hoje, eles eram mal vistos. Por conta que uma pequena parcela eram corruptos. Semelhante modo hoje. Semelhante modo. Eles eram tidos como inimigos da sua própria pátria, os da própria casa, porque eles estavam a serviço do Império Romano. Eles eram forças do Império Romano e atuavam contra o seu povo. Semelhante modo é hoje. Policiais que entraram na corporação viram inimigo da própria família. Eu, próprio pastor Rony, posso atestar isso. A minha própria mãe disse isso para mim: meu filho, que loucura é esta? Você enlouqueceu. Você vai virar um assassino? Essa é a visão tacanha, pequena, mesquinha, que muita gente tem, inclusive relacionado à força de segurança, inclusive dentro da igreja. Repito, já falei outras vezes, quando começamos o trabalho do programa UFP, oficiais da igreja, levitas, obreiros e pessoas que estão a serviço da obra, que isso, a igreja criar grupo para evangelizar a polícia, vão destruir o trabalho do presídio. Como é que os presos vão vir para a igreja se vai ter polícia aqui? Como se o valor de alma fosse diferente uma da outra. Essa é a visão daquele povo da época da mulher samaritana, era a visão dos judeus na época de Levi, o Mateus, que tem esses preconceitos como se alma uns tivessem mais direito do que outros de serem evangelizados e de serem salvos. Mas a infinita misericórdia do Senhor Jesus, que nós vamos ver nos versículos seguintes, não. Eu vim para todos os doentes, os perdidos.
inclusive para os policiais perdidos. Amém, gente? Amém. Essa é a nossa visão. Visão de reino celestial tem que ser esta. A visão da alma das pessoas. Sempre assim. Sempre assim. Mas, repito, Jesus usou autoridade e disse: segue-me. E Mateus seguiu. Quando ele salvou a mulher samaritana, de imediato ela reconheceu que ele era o Salvador. Vocês, senhores e senhoras, todos nós, quando entrarmos no local para ministrar o Evangelho salvador do Senhor Jesus, nós temos que estar imbuídos dessa autoridade salvadora. Temos que estar de fato ali, representando o Senhor Jesus e fazer o que ele fez. Como discípulos, como servos do Salvador. Como enviados da pátria celestial, como enviados do reino celestial, como falei outrora para vocês, até das características do céu. Que tem reino, tem leis. Acabei de falar, lembram disso? Então nós temos que estar diante das autoridades, de fato representando o reino de Deus. E não estamos lá para nenhuma outra coisa a não ser fazer isso. Amém? Papel do Senhor Jesus. Olha a condição do Levi Mateus, ou de Mateus Levi. Perdido, corrupto, mal visto pelos seus. As pessoas davam a volta na sua colatoria, no seu trabalho. Ele era mal visto, era ignorado. Mas, quando o Salvador chegou, e ele reconheceu o Salvador, o que ele fez? Seguiu. Igualzinho, semelhante modo a mulher samaritana, semelhante modo Paulo, semelhante modo todos nós. A mulher samaritana deixou o cântaro, não quis mais nem saber da água, e voltou para os seus para salvar a cidade. Disse: agora eu vou salvar, porque já estou salva. Paulo, de perseguidor, passou a ser perseguido, porque salvava as pessoas. E Mateus, do mesmo jeito. A gente prega pouco na Bíblia sobre isso, né? Mas é forte demais, porque ele era perdido, rejeitado. E há escritos que o primeiro livro da Bíblia, que leva, do Novo Testamento, leva seu nome. E depois, já vou falar mais sobre isso, mas depois ele evangelizou, inclusive os romanos, os etíopes, os macedônios e assim sucessivamente. Se tornou um grande voluntário FP daquela época, porque ele era uma autoridade. E é isso que vocês têm que entender. Quando a gente salvar uma autoridade, aquela autoridade vão pregar para os seus, vão pregar para o seu meio social, vão salvar os quais trabalham e vivem com eles. É muito legal. E aí, na continuidade, diz assim o versículo 15, né? E aconteceu o quê? Estando sentado à mesa, em casa em casa de quem, gente? Deus. Interessante, né? Quando o Senhor Jesus se refere a outro coletor de imposto, a outro corrupto, a outro perdido, mas também era uma autoridade do mais alto escalão, com poder de polícia para coletar impostos, um indivíduo chamado Zaqueu. Lembra da história de Zaqueu? Sim, senhor. O Senhor Jesus foi para a casa de quem? Zaqueu. E também foi rejeitado pelos seus. Aqui também. Então não se assuste quando formos o quê? Rejeitado pelos nossos irmãos, os ditos crentes. Percebe? Olha só o que aconteceu aqui. Ele foi à casa deste, ou seja, foi à casa do Levi, né? Também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos muitos publicanos. Olha que coisa interessante. Estavam sentados à mesa, naquela oportunidade, ouvindo a palavra de salvação. Quem mesmo, gente? Quem? Eu não ouvi. Ué, na minha Bíblia está escrito policiais.
sério. Na de vocês não está, não? Sim. Sim. Na minha Bíblia está escrito policiais. Percebe que quando o Senhor Jesus chamou ele reconheceu o Salvador e falou: segue-me. Para onde? Para onde que Mateus levou Jesus? Para onde? Não, gente. Para o quartel. Vocês não pegaram o Espírito. Para a delegacia. Para o órgão de segurança e justiça. Porque lá tinha muitos o quê? Policiais, publicanos. Os seus estavam ali. Outras autoridades, outros corruptos, outros coletores de impostos, outros policiais. Às vezes minha esposa fala assim: como é que você consegue transformar a Bíblia em UFP? Mas está aqui escrito, meu Deus do céu. Eles eram autoridades. É assim ou não, Jesus? E aí, o Senhor Jesus, né? Aproveitou o quê? A oportunidade para falar do reino dele para publicanos e pecadores, policiais e perdidos. Amém, gente? Amém. E aí na continuidade, porque eram muitos, olha a multidão aqui, igual o FP hoje, vai no quartel, tem lá uma multidão, faz evento hoje em catedrais para milhares de policiais, uma oportunidade exímio de pregar a salvação, de falar do reino de Deus para essas pessoas, falar para eles que eles têm alma, e é a alma que se perde. Tenho falado assim: olha, para onde vai sua alma? Não condene ninguém, por favor. Não condene. Não somos juízes. Olha, a nossa alma tem dono. O dono da nossa alma é quem ela serve. E no dia da nossa partida, o dono vai vir buscar. E deixa a consciência de cada um o quê? Consigo próprio. Consigo próprio. Mas eles vão refletir. Eles vão refletir. E aí, diz assim o texto ainda: porque eram muitos e tinham seguido, quer dizer, tinham ido com ele. Na continuidade: e os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos, ou seja, com os policiais, né, e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Isso aqui, esta condenação, ela acontece desde o Éden, né? Quando o pecado entrou na humanidade. Terrível, né? É um grande papel de Satanás dentro da igreja. Um papel acusatório, né? Julgatório. É muito ruim. Nosso papel é pregar o reino de Deus para as pessoas. É apregoar o Salvador. Quem é o Salvador? É apresentar o Salvador para as pessoas. Somente isso é o nosso papel. O que passar disso não é atribuição nossa. Nossa, aliás. O que passa disso não nos compete. Amém, gente? Amém. E aí, o versículo 17, que está em vermelho nesta Bíblia do bispo: e Jesus, tendo ouvido isto, olha só como ele era atento ao julgamento. Ele tinha o feeling, né? A percepção muito aguçada do reino terreno e do reino celestial, quem era espiritual e quem não era, quem meneava a cabeça contra os seus ensinamentos. E aí ele não perdeu a oportunidade, disse-lhe isso: os sãos não necessitam de quê, gente? De médicos. Olha a sabedoria. Ele não apontou o dedo, ele não acusou, ele deu uma aula. Deu uma aula de santidade. Disse: olha, os sãos não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim para chamar os justos. Olha, eu fico imaginando o tapa com luva, né? Aqui foi quase de boxe, né? Você que está aí acusando que se acha justo, eu não vim para você não.
você está excluído. Porque você já é o dono da razão. Você já sabe de todas as coisas. Eu vim para aquele perdido que falou: Senhor, tem misericórdia, porque sou pecador. Dependo da tua misericórdia para ser salvo. E o fariseu: ó Senhor, não sou como os outros. Esses foram condenados, que se acham justos, né? Eu não vim para o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. Este é o nosso papel. Olha só, presta atenção. O Senhor Jesus, ele chamou, ele levou o reino, ele foi até quem? Isso é importante a gente ter essa visão. Ele não esperou Mateus vir até ele. O Senhor Jesus, ele se antecipava sempre. Você vê que ele foi a Samaritana, ele foi a Mateus e foi a muitos. Foi a coxos, mancos e cegos. Quando não ia até ele, ele ia até as pessoas. Ele era um grande evangelista. E aí, quando ele chamou Mateus para seguir, Mateus o seguiu. Aqui não relata, mas eu fico imaginando, não foi num passe de mágica o acontecimento do segundo momento evangelístico, que o Senhor Jesus foi com seus discípulos a muitos publicanos ou a muitas autoridades daquela época, que eu acabei de chamar de policiais. Isso não foi um evento. É bom vocês entenderem isso. Ler a Bíblia com essa percepção. Não foi um milagre no passe de mágica. Isto foi provocado. Ele foi até Mateus, falou do reino de Deus, salvou Mateus, porque Mateus o reconheceu como Salvador. Aqui não fala dos detalhes, mas já na mulher samaritana ele falou mais. Aqui ele falou menos. Mas o fato é que ele convenceu Mateus que ele era quem? Que ele era quem? Que ele era o Salvador. E quando houve o entendimento do Salvador e Mateus aceitou o Salvador na vida dele, ele falou: agora me segue. Agora me segue e me leva lá no teu quartel. Lá no teu órgão de justiça. Me leva lá na tua colatoria. Me leva lá no teu trabalho. Que eu quero levar agora a salvação para os teus colegas. Percebe isso? Consegue entender? Aí, aqui você pode perceber que houve um anúncio na casa de Mateus, da ida de Jesus, porque se reuniram muitos. Aqui, foi convocado o comandante, ou o delegado, para reunir a tropa, foi ou não foi? Foi. Naquela época. E aí o Senhor Jesus fez o quê? Pregou salvação. Fez o papel dele, falou do seu reino, entenderam, gente, até aqui? É forte demais, né? É muito legal. Agora vamos ler uma outra passagem, para a gente finalizar. Deixa eu ver se eu acho aqui, eu deixei anotado em algum lugar. É Mateus 28:16. Volta algumas páginas da Bíblia, está bem perto, umas 2, 3 páginas já. A gente estava no capítulo 2 de Marcos, Mateus 28 ao finalzinho, Mateus 28, do 13 ao 20. Isso aqui é muito legal. Mateus 28. O último capítulo de Mateus. Vamos ler lá no 18, já direto, para não ficar muito extenso. Olha só. E chegando Jesus, falou dizendo. Isso aqui é muito legal, porque a gente chega na igreja, ou chegamos na igreja um dia, na condição de quem? De quem nós estamos falando hoje?
Na condição de Mateus, na condição dos publicanos, na condição de Zaqueu, na condição da mulher samaritana, de Paulo, perseguidor, e assim sucessivamente. Cada um aqui tem uma história. Foi nesta condição. Quando nos foi anunciado o reino de Deus e o Salvador Jesus Cristo, e nós passamos pelo processo evangelístico que o Senhor Jesus ensinou à Igreja Universal, através da cura, da libertação, foi isso que ele fez também com a mulher adúltera, que foi sentenciada à morte. Na época tinha sentença de morte, hoje não tem. Ela foi apenada para morrer. Mas me chama também muita atenção, porque o Senhor Jesus entendia que não poderia salvar a alma dela se ela fosse morta, correto? Sim. Então, ele exerceu um papel fundamental de impedir a morte daquela mulher. E como sempre, os julgadores, os fariseus da vida, quiseram testar Jesus, falaram assim, chamaram ele para o julgamento, mas ele se aproximou também propositalmente. Ele provocou aquilo. Ele se colocou na condição de juiz também daquela mulher, para evangelizar aquelas pessoas e também salvar ela. E quando foi oportunizado ele a dar o veredito, ele falou, olha, se vocês não têm pecado, pode executar. Vão em frente. Pode executar ela. Se não tiver pecado. E todo mundo foi embora. Quer dizer, ele salvou aquela mulher da morte física. Outros ele curou de lepras e de tantas outras coisas. Outros ele curou dos espíritos imundos, que a pessoa pulava na água e no fogo. Isso é o papel da igreja. Amém, gente? É o nosso papel. Curar as feridas. Muitos são depressivos, a gente cura da lepra do emocional. Estão doentes emocionalmente. Inclusive muitos policiais. Esse é o papel aí. Primeiro cura, aí depois aprega o rei, o Salvador. Jesus falou, olha, agora você vai e segue-me. Dentro desses princípios aqui, da lei do Salvador. É muito forte, né? Ficaria dando exemplos e mais exemplos aqui. Mas o que me chama a atenção é que em todos os casos, você vê que o Senhor Jesus ele foi batizado, de imediato o Espírito Santo veio sobre ele. Paulo, o Espírito Santo veio sobre Paulo e de imediato ele se batizou. Mas nessa passagem aqui de Mateus 28, ele fala para toda a igreja, ele fala para todos nós. Porque Mateus foi um dos que presenciou a morte e ressurreição do Senhor Jesus. O Levi Mateus presenciou. E na volta do Senhor Jesus para os seus, ali na aparição do Senhor Jesus, nessa oportunidade, bem no finalzinho aqui do livro de Mateus, ele fez um anúncio extraordinário. Nós temos que nos apegar com este anúncio aqui todos os dias da nossa vida. Vamos ler o anúncio de Jesus? Para Mateus e para os discípulos e para cada um de nós nos tempos presentes? Olha o que ele diz, lá no 18. E chegando Jesus, falou dizendo, e é dado todo o poder, nos céus e na terra. Esse poder foi dado para quem, gente? Para quem? Cristo. Para o Senhor Jesus. No versículo 18, o poder foi dado a Jesus. E me foi dado. Ele anunciando. Depois da morte, ele volta para os discípulos, se apresenta e fala, agora eu tenho poder. Porque eu fui à cruz do Calvário. Desci às profundezas do inferno, arranquei a chave dos céus. Venci Satanás. Agora, o Pai me deu todo o poder, nos céus, na terra e debaixo da terra. Isso aqui é muito legal. Foi dado o poder aonde? No céu e aonde, gente? E na terra. E na terra. Aqui na terra, nós temos que ter essa percepção. Aqui na terra, o Senhor Jesus tem poder. Você vê que a gente usa o nome de quem para curar uma pessoa? O nome de Jesus. Que é Ele que cura, para libertar
uma pessoa que está com o espírito imundo, a gente usa qual nome? O de Jesus. Porque a ele foi dado o poder. Temos que ter essa consciência. O poder, ele não é nosso. Nós somos servos de Deus. O poder emana diretamente do Senhor Jesus. Ele conquistou o poder pelo sacrifício da cruz do Calvário. Ele só nos empresta para que possamos fazer a sua obra. Infelizes são aqueles que um dia acharam que curava e libertava e enchia igrejas e tinham multidões em seu próprio nome. Infelizes são essas pessoas. E muitos se perderam. Sim ou não? Sim. Então temos que ter essa consciência que o poder é do Senhor Jesus. E em seguida ele diz, portanto, olha só. Portanto, faz o que, gente? Ide. Para onde, gente? Para onde? Para onde que nós vamos? Nós somos o FP, nós vamos para onde, gente? Nós vamos para os órgãos públicos, para as instituições de segurança e justiça. Ele está mandando a gente ir. Então vamos. Ide. Fazei discípulo. O fazer discípulo é onde? É aqui na esplanada do templo. É na porta de cada igreja universal. Fazer discípulo é no corpo da igreja. Sim ou não? Fazer discípulo é no corpo da igreja. Ide e fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No versículo 20, o último versículo do livro de Mateus, ele diz, ensinando-os a guardar todas estas coisas que eu vos tenho dado. E eis que eu estou convosco, esta daqui eu gosto muito. Meu Deus do céu. Glorioso, né? Ele dá uma ordem para nós. Anuncie todas estas coisas. Só que ele é sabedor que para anunciar o seu reino, vamos ter inimigos na terra. Vamos ter opositores. Vamos ter pessoas colocando barreiras, principalmente no que tange a órgãos públicos, a autoridades. Os principados e potestades estão lá nas portas, né? Nas entradas, impedindo que venhamos entrar. Outros demônios cegando o entendimento para que eles não ouçam a palavra de Deus. E assim sucessivamente. Porém, olha a promessa. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, quando entrarmos num órgão de segurança, num órgão de justiça, quando trouxeram eles na igreja para um evento, para pregar a palavra, ou em qualquer oportunidade que formos falar do Senhor Jesus, nós não falamos de nós mesmos, falamos de quem? Do Salvador. E a hora que estivermos falando dele, ele diz o quê? Eu estou convosco. Eu estou convosco. Isso tem que estar latente nas nossas cabeças. Não trabalhamos para nós. Trabalhamos para o reino de Deus. Amém, gente? Amém. Então, vou frisar novamente. O papel da igreja. Óbvio, fundamento foi o ministério do Senhor Jesus. O papel é curar, salvar as pessoas. Ok? Aí, depois que ele salva, você percebe que todas as oportunidades que Jesus salvou as pessoas, ele fez o que em seguida? Ele chamou as pessoas. Ele recrutou a pessoa para a sua obra. Em todos foi assim. Todos. Todas as pessoas. Entendam isto. Fale isso. Faça este trabalho com as duas mãos. Pregue salvação para as autoridades. Traga elas para o reino de Deus, ou seja, para a igreja, para que elas sejam salvas. E faça com que, no segundo momento, quando elas estiverem salvas, elas se tornem um precursor da obra de Deus. Amém? Amém. Eu me recordo que há 2, 3 semanas atrás, fizemos
um evento em 2 dias consecutivos, num batalhão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, aproximadamente 600 policiais, um pouco mais, 2 equipes diferentes. Foi ministrado um momento de reflexão para os 2 turnos de evento, digamos assim, e eu não o conhecia, e o comandante, tenente-coronel daquela tropa, comanda o batalhão, ele disse que ele é membro da Igreja Universal, aqui do Templo de Salomão, tenente-coronel. Eu não o conhecia. Ele é batizado nas águas, ele se casou na igreja recentemente e está pronto para a obra. E ele disse: pastor, quero agradecer o momento de reflexão, a parte social do café que vocês fizeram, mas a próxima, se permitir, eu quero fazer dentro da igreja, porque esse a gente fez fora. Então já está, quer dizer, ele já se tornou um precursor da obra de Deus, um facilitador para que os seus publicanos atuais, né, os seus colegas de trabalho, os perdidos, os quais ele próprio comanda, tenham a oportunidade também de conhecer o reino de Deus. Esse é o nosso papel. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.